Olá pessoal, seguindo em frente, estamos estudando normas penais, a estrutura normativa que guarnece o direito penal, princípios mais regras. Estamos vendo os princípios. Depois vamos ingressar no Código Penal e verificar as regras da parte geral. Eu conversei com vocês sobre aspectos gerais da insignificância e da bagatela imprópria. Vamos trabalhar agora jurisprudência e resolver questões de concurso para fixação do conhecimento. Essa jurisprudência trata do furto privilegiado em razão do pequeno valor. Eu só quero mostrar para vocês que esse pequeno valor é até um salário mínimo. Então aqui houve um furto de um bem inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Então eu quero mostrar para vocês que na bagatela você tem um valor irrisório, um valor bem pequenininho. No pequeno valor dos crimes privilegiados, você tem esse critério objetivo trabalhado pela jurisprudência de até um salário mínimo. Por que que na bagatela você vai trabalhar com esse valorzinho? Porque nós vamos ver lá nos critérios para análise da tipicidade material nesses crimes patrimoniais que o STJ também avalia a condição da vítima. Um valorzinho para um banco não é nada, mas para uma pessoa que vive com um salário mínimo e tem 3 filhos, vive em dificuldade, o valorzinho é muito. Então o STJ vai ponderar, tá certo, pessoal? Não vamos nos preocupar agora com critérios para análise desse furto privilegiado ou crimes patrimoniais privilegiados, porque isso é algo que você vai estudar lá na frente. Só quero te mostrar essa diferença em valores do que é a bagatela e do que é o pequeno valor para você não confundir. Outra jurisprudência. Hipótese em que os bens da ofendida foram subtraídos após os acusados encurralarem e um deles a empurrar de sua bicicleta, fazendo com que caísse no chão. A jurisprudência dessa Corte Superior entende que o emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do delito de roubo. O furto é sem violência, o roubo é com violência ou grave ameaça. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ou irrelevância penal do fato, ou princípio da desnecessidade de aplicação da pena. Então, não se aplica esse princípio quando há relevância penal da conduta. Então, a violência ela confere relevância penal da conduta apta a afastar a análise desses benefícios. Basta você lembrar das aulas introdutórias que eu falei do liame social, do contrato social e dos bens jurídicos como o citoplasma dessa célula social. Se romper, a sociedade acaba. Por isso que esses crimes com violência são tratados com mais rigor. Então, aquele exemplo do Luiz Flávio Gomes sobre o roubo de R$ 10, para o qual você vai trabalhar com a relevância penal do fato, você encontra uma contestação nessa jurisprudência recente. Então fica atento aí para não errar uma questão de prova quando você vai ter diante de si alguma pergunta falando sobre relevância penal da conduta e violência. Lembra desse pacto social aqui. A violência, de regra, ela vai afastar esses benefícios. Vamos estudar os critérios para identificação da bagatela própria, o princípio da insignificância. E você vai ver que se tiver qualquer perigo da conduta, você já afasta a insignificância, mesmo que o valor seja pequenininho. Não pode ter nenhum perigo social na conduta para você avaliar a ausência de tipicidade material. Agora aqui, para se trabalhar a irrelevância penal do fato, você está vendo também que violência, um empurrão, ele já afasta também em razão da periculosidade da conduta. Então você tem aqui o nascedouro de um critério aí da jurisprudência para afastar também a relevância penal do fato em caso de periculosidade da conduta.
Outra jurisprudência. Penal, agravo regimental, no agravo em recurso especial. Posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido. Absolvição sumária, crime sem violência ou grave ameaça. Delito cometido há mais de 12 anos. Incidência do princípio da bagatela imprópria, irrelevância penal do fato. Então, olha, mais uma vez, o tribunal prezando pela ausência de violência ou grave ameaça. E esse decorrer do tempo, são 12 anos, o lapso é grande. Observa que o juiz analisa a aplicação da bagatela imprópria à luz de circunstâncias judiciais, previsto no artigo 59 do Código Penal. Então, são análises subjetivas. Ele vai pegar ali dados fáticos e verificar a necessidade de aplicação da pena, o perdão judicial, artigo 107.9. Então, olha os critérios que você identifica lendo jurisprudência. E a jurisprudência é recente. O decurso do tempo, quando não há violência ou grave ameaça, mas você não vai esquecer que o fato é típico. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então, a pessoa tem no seu estabelecimento comercial ou em sua casa uma arma, mas essa posse é ilegal e a arma é de uso permitido. Se fosse aqui porte ilegal de arma de fogo, porte é diferente de posse. Porte é a pessoa pegar a arma e ir para a rua. O perigo é muito maior. Crime de porte de arma de fogo é um crime de perigo abstrato. Logicamente, o porte ilegal. O porte legal é fato atípico. Então, é um crime de perigo abstrato. A pessoa está com uma arma na rua, ela não tem autorização para portar essa arma, pode alguém ser morto. Então, há periculosidade na conduta do porte ilegal de arma de fogo. Mas olha essa jurisprudência. É a posse, é dentro de casa ou no estabelecimento. E olha os critérios utilizados. Largo decurso do tempo. A arma é de uso permitido e a posse não é porte. Entendendo as instâncias ordinárias, ser desnecessária a punição do acusado, o princípio da desnecessidade da aplicação da pena, porque presentes os requisitos para a aplicação do princípio da bagatela imprópria. Para se concluir de forma diversa, seria imprescindível o reexame do conjunto probatório nos autos. É a conhecida súmula 7 do STJ. Nos recursos raros, recurso especial, extraordinário, recurso de revista lá no seu trabalho, você só vai trabalhar a matéria de direito, não dá mais para revolver fatos. E aí é a conhecida súmula 7, quando você estuda direito processual penal, isso aí é matéria vista nas aulas de recurso. A tipicidade penal não pode ser percebida como exercício de mera adequação do fato concreto à norma abstrata. Isso aqui é a tipicidade formal, você trabalha com a subsunção. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto para verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado, reincidência do paciente assentada nas instâncias antecedentes. O criminoso, quanto mais, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. Nós vamos analisar a reincidência como um critério que denota a periculosidade, aquela periculosidade que põe em risco o liame social. Então você não tem como se trabalhar com a bagatela própria. Ah, isso é insignificante. A pessoa é um criminoso habitual, está sempre praticando os crimes de bagatela, entre aspas, que olhando no conjunto não é bagatela.
O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos e isolados sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. Ok, pessoal? Outra, princípio da insignificância, furto, resistência. A turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus a paciente condenado pelos delitos de furto e de resistência, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da insignificância somente em relação à conduta enquadrada no artigo 155 caput do Código Penal, subtração de 2 sacos de cimento de 50 quilos, avaliados em R$ 45. Segundo o ministro relator, no momento em que toma conhecimento de um delito, surge para a autoridade policial o dever legal de agir e efetuar o ato prisional. O juízo acerca da incidência do princípio da insignificância é realizado apenas em momento posterior pelo Poder Judiciário, de acordo com as circunstâncias atinentes ao caso concreto, a ponderação. Então, nessa época, o STJ disse que o delegado de polícia não pode ponderar. Ele tem que verificar só a tipicidade formal, por isso que o delegado de polícia foi chamado, dentro desse contexto, de doutor do tipo formal. Mas essa jurisprudência é de 2010. Depois, em 2015, nós tivemos esses 2 congressos jurídicos dos delegados de polícia civil do estado do Rio de Janeiro. E foram aprovados enunciados, dentre os quais o 10. O delegado de polícia pode, mediante decisão fundamentada, deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante, justificando o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância, sem prejuízo de eventual controle externo. Vide a DPF 347, que é de 2015 também, não é mera coincidência. Olha aqui a DPF de 2015, que tratou do estado de coisas inconstitucionais. Nessa ação, foi pedido o reconhecimento de violação de direitos fundamentais da população carcerária e para que fosse determinada a adoção de diversas providências no tratamento da questão prisional no país. O relator votou no sentido de determinar aos juízes e tribunais que lancem, em caso de determinação ou manutenção da prisão provisória, motivação expressa pela qual não aplicam medidas alternativas à privação de liberdade, que passe a realizar até 90 dias a audiência de custódia, com o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo de 24 horas, contados do momento da prisão, que considerem fundamentadamente o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de execução penal, e que estabeleçam, quando possível, penas alternativas à prisão. Ou seja, não é para prender somente o último caso. Isso já é uma regra constitucional de direito fundamental. A prisão é exceção, a liberdade é a regra. Só que, diante desse quadro dramático, mesmo naqueles casos de fato típico, a pessoa realmente foi presa em flagrante, a autoria e materialidade ali estão bem claras. A prova da materialidade, o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante ali, tranquilo, ouviu o testemunho, ouviu o policial, ouviu a vítima, interrogou a pessoa presa. Ele está certo que aquilo ali é um flagrante. Ele tem a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para indiciar aquela pessoa, para instaurar o inquérito. O flagrante já instaura automaticamente o inquérito e já remeter aquilo tudo em 24 horas, como determina a lei, para o juiz na audiência de custódia. Só que o STF aqui em 2015 está dizendo que mesmo diante desses casos, para o juiz considerar, além da regra constitucional de que a liberdade é regra, considerar essa DPF 347, considerar a situação dos estabelecimentos prisionais superpopulosos. Então a prisão é o último caso mesmo.
Então, observa que depois disso aqui, que você tem o Congresso Delegado de Polícia. Agora, ó, devido ao sistema carcerário superlotado, a doutrina em peso vem trabalhar com essa possibilidade do delegado de polícia aplicar o princípio da insignificância, analisar e aplicar o princípio da insignificância no momento da lavratura do auto. Como que isso está hoje em concurso público? Não está sendo perguntado nada sobre isso, porque é uma questão que está em evolução. Isso em prova objetiva. Em prova subjetiva, logicamente que isso pode ser perguntado principalmente para prova de delegado. Então você vai trabalhar a resposta positiva, que o delegado de polícia pode e deve avaliar o princípio da insignificância no momento do flagrante, e eu estou dando os argumentos aqui para vocês. Vamos fazer agora questões de concurso. 2019, advogado. Analise o conceito abaixo e depois assinale a alternativa que corresponde ao princípio correspondente. Devem ser tidas como atípicas as ações ou omissões que afetem muito infimamente a um bem jurídico penal. A irrelevante lesão do bem jurídico protegido não justifica a imposição de uma pena, devendo-se excluir a atipicidade em caso de danos de pouca importância. Então ele está dando uma definição aqui de algo que não há crime, não tem crime aqui nessa hipótese. Excluir a tipicidade, o crime é constituído de fato típico, antijurídico e culpável. Se ele está falando que excluir o fato típico, não tem crime. Então, qual dessas alternativas trabalha um princípio que serve para excluir a tipicidade? É a culpabilidade? Não pode ser, porque a culpabilidade está na terceira coluna. Ofensividade? Você vai trabalhar com essa ideia de ofensividade, mas o princípio mais específico é o da insignificância, que exclui a tipicidade material, tá ok? O princípio da ofensividade é um vetor, um norte, a partir do qual nasce o princípio da insignificância específico para excluir a tipicidade. E o princípio da intervenção mínima é um princípio geral também, um vetor norteador, que serve de baliza também para o nascimento desses outros princípios mais práticos, como o da insignificância. 2019, juiz. A respeito dos princípios penais, é correto afirmar que o princípio da humanidade, ainda não vimos isso. O princípio da adequação social, também não. São princípios limitadores ao poder punitivo do Estado, o da insignificância, da fragmentariedade e da proporcionalidade. Tá certo, todos esses princípios vão limitar o ius puniendi estatal. São princípios constitucionais explícitos, o da proporcionalidade, reserva legal e da insignificância. Então, esses princípios que ainda não vimos, a gente não vai comentar agora, depois eu volto nessa questão. Eu quero mostrar para vocês que o princípio da insignificância ele não é explícito, ele é um princípio decorrente da análise do contexto dos princípios que norteiam o entendimento do direito penal. Então, uma construção. Você não tem a previsão expressa do princípio da insignificância. Então, aqui está o erro. Tá ok, pessoal? Então, depois voltamos nessa questão, quando estudarmos os demais princípios. 2018, técnico. Não há crime sem lesão efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. Tal enunciado refere-se ao princípio da alteridade, bagatela imprópria, ofensividade, intervenção mínima, proporcionalidade. É a ofensividade ou lesividade. Você só vai ter crime se uma conduta ela tiver o potencial de lesar o bem jurídico ou lesar efetivamente um bem jurídico. Isso aqui serve de parâmetro para você analisar a tipicidade material que compõe a estrutura do fato típico, bem como a aplicação do princípio da insignificância. Bagatela imprópria, você vai ter crime, então ele está falando que não tem crime. Na alteridade, é o princípio que rege a relação com o outro. Então você só vai ter crime se você atinge ou
pratica uma conduta com potencial de atingir a esfera jurídica do outro. Lembra que o homem é um ser gregário, ele vive em sociedade com o outro. Então, o que vai importar é a relação com o outro. O suicídio, por exemplo, não é crime. Intervenção mínima é um vetor que você trabalha justamente dentro dessa ideia, porque as pessoas vivem em sociedade para serem felizes. Então, as relações jurídicas que elas querem travar não é direito penal, são relações jurídicas positivas. Então, o direito penal vai tratar de uma relação jurídica negativa, ele quer sanar o problema de violação dos bens jurídicos. Então, essa sociedade, ela mesma, através do pacto social, ela vai dizer que o direito penal ali, a intervenção é mínima, deixa a gente viver aqui normalmente. Não vamos politizar o direito penal, nem governar a partir do direito penal. Proporcionalidade, ainda não estudamos, vamos ver depois. 2018, técnico. Júlia, primária e de bons antecedentes. Verificando a facilidade de acesso a determinados bens de uma banca de jornal, subtrai 2 revistas de moda, totalizando o valor inicial do prejuízo em R$ 15. Após ser presa em flagrante, é denunciada pela prática de crime de furto simples, vindo, porém, a ser absolvida sumariamente em razão do princípio da insignificância. De acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer o princípio da insignificância, optou por absolver Júlia em razão da... Aqui ele quer saber sobre os efeitos da aplicação do princípio da insignificância e a natureza jurídica desse princípio, dessa bagatela própria. Você sabe que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, só que você não tem uma previsão legal desse princípio. Nós vimos em uma questão anterior que trata de um princípio implícito, ele não é explícito. Então você vai ter uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Essa alternativa aqui está errada, porque fala em causa supralegal de exclusão da ilicitude, e a ilicitude está na segunda coluna. Você tem 3 colunas para análise de um fato, se esse fato vai ser criminoso ou não, se vai ser crime ou não. Fato típico, antijurídico e culpável. A ilicitude reside aqui na segunda coluna. O fato ele é ilícito, é antijurídico. Antijuridicidade é sinônimo de ilicitude. Então aqui está a pegadinha. Você, quando elimina a tipicidade material, você está eliminando o crime. Então, olha que é uma questão para técnico, uma questão razoável. Então, você vê que tem questão para juiz fácil, questão para técnico difícil. Então, você tem que estudar tudo e saber que não tem moleza. Então, você tem que realmente buscar entender as matérias, evitar ficar memorizando tudo, que vai ficar difícil, o conteúdo é muito extenso. E só para você saber, as causas de exclusão da ilicitude estão no artigo 23. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Está lá expressamente previsto. Tá ok, pessoal? Defensor Público 2019. Pedro, réu primário, valendo-se da confiança que lhe depositava o seu empregador, subtraiu para si mercadoria de pequeno valor do estabelecimento comercial em que trabalhava. Nessa situação, apesar de configurar a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, o juiz poderá reconhecer o privilégio. Olha aqui, que pequeno valor está ligado sempre aos crimes privilegiados. Então você afasta o seu conhecimento sobre bagatela própria. Você vai trabalhar com conhecimento focado na ideia de pequeno valor e crime privilegiado. É isso que eu quero que você guarde nesse momento. Diferenciando uma coisa da outra, já facilita você, como técnica, a resolver prova. É como se você lesse o enunciado e abrisse um armário da sua gaveta onde tem o conhecimento para trabalhar aquela questão. Então, observa aqui que o pequeno valor você vai ter crime. Você tem fato típico, ilícito e culpável. Você tem presente todos os elementos aqui da configuração do crime. Então, o que você vai trabalhar agora? Com aquela ideia de pacto social.
não pode haver o que? O rompimento do citoplasma. Lembra sempre disso. E eu trouxe essa questão para mostrar para vocês que você aprender o entendimento do direito penal e não ficar decorando, mesmo que você ainda não tenha estudado o furto privilegiado, você consegue matar essa questão, que está errada. E por que está errada? Quando você estudar furto privilegiado, você vai ver que a jurisprudência admite a aplicação do furto privilegiado, do privilégio, mesmo no furto qualificado. Você vai ter ali uma análise do caso concreto que você vai aprender. Só que tem uma qualificadora que, de acordo com o entendimento dos tribunais, afasta o privilégio, que é o abuso de confiança. Daí os tribunais falarem que somente se aplica o privilégio no furto quando a qualificadora for objetiva. Então você tem que ter o quê? Escalada, algo que seja objetivo. Abuso de confiança é subjetivo. E olha aqui a ideia de pacto social. É você ser furtado pelaquela pessoa que está no seu círculo social. É sua amiga. Abusou da sua confiança. E isso, para a nossa sociedade, para o direito penal, é muito grave. Isso sim põe muito em risco o liame social. Percebeu que está tudo ligado, tudo concatenado? Vamos trabalhar então sempre o entendimento que você vai longe. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e a partir da próxima aula vamos ver os critérios para avaliação do princípio da insignificância. Até lá, um abraço.